Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós vamos contar uma história muito interessante do dia em que o grande Ed Merckx foi atender o pedido de um amigo, o também gigante Ernesto Colnago, e quase perde o Giro de Itália. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Olá, meus amigos, a história que nós vamos contar hoje ela está ambientada no Giro de Itália de 1974. Em 1974, a Itália, que sempre teve grandes campeões, estava num momento assim de entre-safra. E os grandes campeões que eram Franco Bitossi, Marino Basso, de quem nós já falamos, Felice Gimondi, um grande ciclista que ganhou Tour de France, ganhou Giro de Itália, foi campeão mundial, esses caras já estavam ficando um pouco mais de idade e a Itália estava num momento que ela não estava tendo novos campeões surgindo. Surge nesse momento um ciclista também muito bom, o nome dele é Giambattista Baroncelli, aliás eu acho lindo esse nome, né? Giambattista Baroncelli, que é coisa mais italiana que esse nome aí, parece nome de conde italiano, né? Giambattista Baroncelli surge em 1973, ele ainda era amador e ele ganha o Giro Baby, que era o Giro de Itália para amadores, e também ganha o Tour de l'Avenir, que Avenir é futuro, então era o Tour do futuro. Os grandes ciclistas que depois vieram ser campeões mundiais, campeões de Giro, campeão de Tour de France, etc., muitos deles ganharam esse Tour de l'Avenir. Era uma volta feita para ciclistas amadores, mas amadores de altíssimo nível, gente muito boa, muito forte e grandes ciclistas aí da história, antes de serem grandes campeões nas categorias profissionais, ganharam esse Tour de l'Avenir. E o Giambattista Baroncelli, em 73, ganhou o Tour de l'Avenir, ganhou o Giro Baby, e em 74 é o primeiro ano do Giambattista Baroncelli como profissional. Ele tinha apenas 20 anos ainda, ele estava de 19 para 20, inclusive. Ele estava indo para os 20 anos e vai correr o Giro da Itália. Os grandes competidores do Giro de 74 eram o Felice Gimondi, já tinha ganhado italiano, já tinha ganhado Tour de France, Giro da Itália e era campeão mundial de 73, estava correndo com a camisa arco-íris aquele ano. Um outro grande ciclista que competia também pelo Giro de Itália desse ano era José Manuel Fuente, um excelente escalador de primeira linha, espanhol e que estava muito forte. Esse ciclista ganhou 2 vezes a Volta à Espanha, ganhou etapas no Giro da Itália, ganhou etapas no Tour de France, foi campeão montanha tanto na volta quanto no Giro, enfim, um super ciclista. E ele vem muito forte para o Giro de 74. Ele ganha a Volta da Espanha de 74, 5 dias depois de ter ganhado a Volta da Espanha, ele se apresenta no Giro. Aquela época a volta vinha antes do Giro, não é que nem agora que o Giro é em maio e a volta é em agosto, setembro. Não, era antes do Giro. Então ele terminou a Volta da Espanha e se apresentou para o Giro de Itália e logo na terceira etapa do Giro da Itália de 74, ele já abre uma fuga na montanha e o Merckx não consegue acompanhar porque o Merckx não era um escalador puro e quando ele pegava um escalador puro do nível de José Manuel Fuente, era difícil para ele acompanhar. E ele já abriu 1 minuto e pouco e aí foi abrindo. E até a 13ª etapa ele estava como líder, camisa rosa do Giro da Itália, o José Manuel Fuente. Só que tem uma etapa lá que ele dá uma bobeada, ele ataca uma fuga na montanha em que ele achava que ia causar problema para ele, mas era uma fuga quase sem importância e ele gastou muita energia nessa fuga e para piorar, né, o tempo estava muito ruim, chovendo, nevoeiro, etc. Na hora que passaram pelo ponto de alimentação, em que os ciclistas se alimentaram, ele estava se sentindo bem, não se alimentou e a prova continuou e ao longo do tempo foi começando a dar fome nele, o famoso prego de fome aí para nós que pedalamos, sabemos quanto que isso judia da gente. Você tem uma perda muito grande de energia num período muito curto e você entra em colapso. Foi o que aconteceu com ele, ele estava liderando com uma certa folga o Giro da Itália e numa etapa só, quando perceberam que ele estava perdendo força, a Bianchi, que era a equipe do Felice Gimondi, e a Molteni, que era a equipe do Ed Merckx, se juntaram para atacaram forte na subida, foram abrindo. Para resumir, José Manuel Fuente perdeu 8 minutos nessa etapa, perdeu a liderança do Giro da Itália, que acabou indo para o Ed Merckx, era a etapa de Sanremo.
acabou perdendo 8 minutos, Ed Merckx assumiu a camisa rosa e aí nós vamos aí já para as últimas etapas daquele giro, quando acontece um negócio muito interessante que é justamente o motivo do nosso episódio de hoje. Acontece uma coisa muito interessante. Vai ter uma etapa que é a etapa que vai de Pordenone a Tretime di Lavaredo. Tretime di Lavaredo, vocês vão ver a imagem aí, são 3 picos que ficam lá numa região da Itália, famosíssimos, etc., e que tem uma subida de 8 quilômetros, com 7,5% de pendência média, 7,5% de pendência média, e com picos em alguns lugares de quase 20% de pendência. Uma subida duríssima, o dia estava muito frio, 2 graus abaixo de zero, e os caras lá é incrível, né? Você vê os caras correndo 2 graus abaixo de zero, de calção de lã e camiseta de lã, né? Jersey de lã. Quer dizer, um negócio impensável hoje em dia. Hoje em dia todo mundo protegido, tal, aquele tempo não. O negócio era mais bruto. E aí, o Ed Merckx, que era muito amigo do Ernesto Colnago, recebe o Ernesto Colnago, que era mecânico, fazia as bicicletas para o Ernesto Colnago, né, embora não usasse o nome Colnago na bicicleta, já contei essa história aqui, mas eles eram muito amigos. Inclusive, o Ernesto Colnago tinha feito aquela bicicleta super especial que o Ed Merckx tinha batido o recorde da hora no México 2 anos antes, em 1972. E aí o Ernesto Colnago chega para o Ed Merckx, chama ele num canto e fala: viu, você está aí ganhando, você está liderando o Giro de Itália com folga, já ganhou praticamente o Giro de Itália, está no bolso, né? E nós precisamos aí dar uma força aí, porque a Itália está no momento de entre safra de atletas e nós precisamos fazer de novo a Itália ter um ânimo com o ciclista aí que está chegando, tal, porque o país precisa saber que tem um campeão para continuar toda essa saga, essa estirpe de grandes campeões italianos. E nós temos aí o Giambattista Baronchelli, que é esse rapaz que eu falei, ganhou o Tour de l'Avenir, etc., né? Um ciclista muito bom. Eu queria que você, a hora que ele atacar, desse uma ajuda para ele aí, se você puder, né, dar uma aliviada para ele aparecer um pouco na televisão e a Itália começar a sonhar de novo com um grande ciclista nesses níveis aí de Tour de France e Giro de Itália. Era o primeiro ano dele, novinho, 19 para 20 anos, né? E o Ed Merckx falou: tudo bem, né? O Giro de Itália está tranquilo e tal. E quando chega nessa última subida, o José Manuel Fuente, que já não era mais líder, mas que queria mostrar que ele não estava acabado, obviamente, ele pega e ataca nessa subida, ataca logo no começo da subida, abre, né? Muito forte José Manuel Fuente, inclusive ele vai ganhar essa etapa, já adianto que essa etapa que nós estamos falando, ele vai ganhar, ele é o primeiro a chegar lá no Tretime di Lavaredo. E mais um detalhe, essa etapa era o que eles chamam de Timacop. Era a etapa rainha da competição e ainda tinha o Timacop. O que é a etapa rainha das grandes voltas? É a etapa mais difícil. Todo ano existe a etapa rainha, aquela que normalmente é a melhor de assistir, aquela em que os ciclistas se esforçam mais, etc. E essa etapa era a etapa rainha do Giro da Itália daquele ano. E mais, ela tinha também o Timacop. O que é o Timacop? O Tima, como eu disse, né, monte e tal. Eles dão esse nome de Timacop todo ano porque o Fausto Coppi foi um grande escalador. Então, a montanha mais alta que o Giro passa todo ano é dado um prêmio chamado Timacop para quem passa naquela montanha em primeiro lugar. Ela pode estar no final da etapa, como era o caso dessa aqui, que o Tretime di Lavaredo estava no final da etapa, ou pode estar no meio da etapa. Nem sempre a chegada é no Timacop. Esse ano coincidia que era a etapa rainha, chegada no Timacop, e o José Manuel Fuente, que havia ganhado as primeiras etapas de montanha, vai e foge logo no começo dessa montanha duríssima, com picos de quase 20% de inclinação. Quando o José Manuel Fuente foge, o Merckx, nessa época, ele já estava com 29 anos, né? E vocês sabem, devem ter visto o capítulo que nós falamos do Merckx, ele parou mais cedo um pouco que os outros, porque ele se desgastou demais durante toda a carreira dele, e ele já está meio madurão com 29 anos. Ele já está assim, não afundando, mas ele já parou de melhorar, ele já está começando a entrar em declínio em 1974. E aí o José Manuel Fuente escapa e o Giambattista Baronchelli, novo, vai para cima do José Manuel Fuente. E o Merckx, que estava já cansado naquela etapa, vinha liderando há dias, camisa rosa, ele dá uma aliviada. Ele dá uma aliviada para
até atendeu o que o Ernesto Colnago havia pedido para ele. Por que o Ernesto Colnago havia pedido para ele? Primeiro, por ser italiano, né? Queria um grande ciclista italiano. E segundo, porque, óbvio, Giambattista Baronchelli corria de Colnago. Né? Colnago pela equipe SCIC, né? Que era a equipe dele, que era até uma curiosidade. Quando o Giambattista Baronchelli foi se profissionalizar no começo do ano, ele tinha conhecimento com os caras da Molteni. Ele tinha conhecimento, o pessoal da Molteni até queria ele correndo na equipe, era uma estrela que estava surgindo, mas a Molteni tinha lá Ed Merckx. E talvez até Ed Merckx tenha evitado com que ele entrasse na equipe Molteni, e ele acabou indo para a SCIC. E aí, Giambattista Baronchelli na SCIC dá essa fuga e o Merckx meio que dá uma aliviada, não vai para cima dele como era comum de o Merckx fazer. O Merckx saía, qualquer um que saía, ele ia para cima. E ele pegou e deu uma aliviada para o menino ganhar relevância no ciclismo e tal. E ele vai naquele ritmo dele, forte, mas não atacando, como o Merckx costumava fazer, e ele fica tranquilo ali e passa uns minutos, ele acha meio estranho, o cara sumiu, não aparece mais e tal, né? Aí aquele tempo não é que nem hoje, que você trabalha o tempo inteiro com o rádio no ouvido, vão te passando os tempos, etc. A hora quando ele percebe, passado alguns minutos, ele percebe que o Giambattista Baronchelli está mantendo um ritmo altíssimo, simplesmente sumiu e que ele pode ter caído numa cilada. O Merckx fica enlouquecido quando ele percebe isso, que ele vai perder o Giro de Itália, porque o cara está andando muito lá na frente e ele estava tranquilo aqui e o cara abriu. Não era uma distância muito longa, mas ele estava perto na classificação. O Merckx se apercebe do negócio e aí ele começa a fazer os últimos quilômetros num ritmo enlouquecido, os últimos quilômetros a subir, a pouquinha coisa que faltava. E nesse momento da corrida, hoje a gente vê isso sempre online, está na tela ali da televisão, nesse momento, simplesmente, o Giambattista Baronchelli tinha passado o Merckx na classificação geral. Ele era o líder virtual, a malha rosa virtual do Giro de Itália. Ou seja, naquele momento, o Merckx tinha perdido o Giro de Itália para esse ciclista que estava começando, para tentar fazer um agrado lá para os italianos, para o Ernesto Colnago. Ele estava perdendo o Giro de Itália. Resultado é que ele faz os últimos 2 quilômetros num ritmo alucinante, 1,5 km num ritmo alucinante. E para vocês terem uma ideia de quanto a coisa foi apertada, a 400 metros do final do final da corrida, do final da subida, onde era a chegada, ainda o Giambattista Baronchelli era o líder do Giro de Itália, ou seja, quase que ele perde o Giro de Itália. Como ele faz esses últimos 400 metros num ritmo alucinante mesmo para o Ed Merckx, né, dando tudo que ele tinha condições, ele simplesmente consegue abrir 12 segundos e ganha o Giro da Itália de 1974 pela mísera margem de 12 segundos. O Merckx ganhou o Tour de France 18 minutos na frente do segundo, 6 minutos, 12 minutos, etc. Sempre margens assim bem elásticas. Esse ano, 1974, ele ganha na última hora por 12 segundos de um cara para quem ele estava fazendo um agrado e quase que ele perde o Giro da Itália. Tanto é que esse foi o último Giro de Itália que o Merckx ganhou. Dali para frente ele nunca mais ganhou o Giro de Itália. 74, como eu disse, é o último grande ano do Merckx. Ele ganha o Tour de France, o Giro de Itália e, para arrematar, ele ganhou também em 74 o Campeonato Mundial, a tríplice coroa do ciclismo, que até hoje só 2 homens conseguiram ganhar na história. De 75 para frente, o Merckx não ganhou mais nenhuma grande volta e a carreira dele vai se encerrar no comecinho de 78, já falamos isso aqui quando falou do Merckx. Mas o que nós queríamos deixar para você é essa curiosa história que o Ed Merckx, para agradar e para atender um pedido do Ernesto Colnago, que era a marca das bicicletas que corria a equipe SCIC, para agradar um italiano que estava começando e para animar os italianos. O Merckx se dava muito bem com os italianos. Ele pegou e acabou quase perdendo o Giro de Itália. Essa era a grande curiosidade de hoje. Espero que você tenha gostado. Acho que você talvez não conhecesse essa história, mas espero que você esteja sempre aqui com a gente e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço, tchau!